A revolução espacial iniciada pelo Sputnik em 1957, o primeiro satélite no espaço, não foi apenas um marco técnico, foi um momento em que a humanidade rompeu as correntes da gravidade e deixou de ser uma espécie puramente terrestre para se tornar uma civilização espacial. Desde então, a órbita da Terra tornou-se um lugar constantemente visitado por milhões de satélites, conectando o globo, enquanto sondas desbravam as fronteiras do nosso sistema solar. No entanto, ao vermos a órbita terrestre, raramente vemos um satélite passar pela câmera, e há motivos físicos fascinantes para isso. Mas ao contrário do que muitos pensam, temos sim imagens de satélites orbitando o nosso planeta. No vídeo de hoje, você vai conhecer o registro real que mostra um satélite passando pertinho de um astronauta. Antes do vídeo prosseguir, deixa eu pedir a você que está caindo de paraquedas aqui no canal para deixar a inscrição aqui embaixo e ajudar o Mistérios do Espaço a chegar a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. É rápido e muito fácil. Bora pro vídeo. Já vimos aqui no canal o espetáculo visual de uma sonda reentrando na atmosfera, onde as velocidades extremas transformam o metal em uma bola de fogo. Mas hoje o foco é o processo inverso, a jornada de saída, quando o satélite finalmente vence a gravidade da Terra, para então chegar ao vácuo do espaço. Essa trajetória começou a ser traçada no final da década de 50, em um cenário de pura tensão geopolítica. Os Estados Unidos foram pegos de surpresa, quando os soviéticos, em 4 de outubro de 1957, colocaram o Sputnik 1 em órbita. Naquela época, a tecnologia de foguetes ainda engatinhava, enfrentando falhas constantes para transportar grandes cargas. Originalmente, a União Soviética planejava lançar o tal Objeto D, um laboratório científico que pesaria mais de 1 tonelada, mas a complexidade do projeto e o medo de serem ultrapassados pelos norte-americanos forçaram uma mudança de planos. Ao invés de um projeto complexo, eles optaram por uma esfera simples com antenas, que pesava menos de 100 quilos. Sem câmeras, sem instrumentos científicos, nem nada, apenas um rádio transmitindo um bip para quem estivesse aqui na Terra conseguir sintonizar. E desde essa esfera muito simples de metal, o mundo se transformou. E hoje, mais de 6.500 lançamentos já foram feitos em direção ao espaço. Um número estimado pelo menos. Hoje, habitamos um espaço que, embora pareça vazio aos nossos olhos, lá de baixo é uma infraestrutura vasta e tecnológica. É importante entender que a órbita terrestre é imensa e dividida em camadas que se estendem por milhares de quilômetros. Por isso, apesar de haver milhares de satélites cruzando o céu agora mesmo, raramente conseguimos enxergá-los. Eles são pequenos demais em comparação à vastidão do espaço e só se tornam visíveis quando a luz do Sol os atinge no ângulo exato. Basicamente, há 3 órbitas principais que definem onde cada tecnologia vai operar: a órbita baixa, a média e a alta. Essa segmentação é necessária porque cada região oferece vantagens específicas. Dependendo do seu objetivo é observar o solo com detalhes, fornecer sinais de navegação global ou manter um ponto fixo para transmissões de televisão. Começando pela órbita baixa, conhecida tecnicamente como LEO, ela abrange uma altitude de cerca de 350 a 1.400 km acima da superfície terrestre. É nesta região que a Estação Espacial Internacional se encontra, viajando a incríveis 28.000 km por hora para não cair de volta ao planeta. Curiosamente, apesar de ser a região mais acessível no espaço, é onde encontramos uma densidade de objetos que exige monitoramento constante, já que a proximidade com a Terra torna qualquer detrito um risco potencial para missões tripuladas ou para telescópios e satélites funcionais. A órbita média, a MEO, fica acima da órbita baixa, por volta de 2.000 km de altitude. É aqui que temos satélites de GPS, por exemplo. Por estarem em uma zona intermediária, esses equipamentos conseguem cobrir vastas áreas do globo simultaneamente, permitindo que seu celular saiba exatamente onde você está, enquanto eles realizam voltas completas ao redor do planeta em cerca de 12 horas.
A órbita alta, por outro lado, fica a impressionantes 36 mil quilômetros acima da superfície terrestre, em uma região chamada órbita geoestacionária. Aqui temos, por exemplo, satélites de TV que precisam olhar fixamente para um único lado do planeta o tempo todo. De qualquer forma, cada zona tem sua utilidade científica e tecnológica. Mas o nosso foco hoje é a órbita baixa, onde temos astronautas operando na estação espacial. Não faz muito tempo até que um cosmonauta russo, Oleg Artemiev, conseguiu registrar satélites passando muito perto dele lá no espaço. As filmagens são incríveis. Embora não existam detalhes oficiais sobre a missão específica desse objeto, suas dimensões sugerem que se trata de um CubeSat. Esses dispositivos, que possuem um tamanho aproximado de uma caixa de sapato, tornaram-se populares por serem econômicos e versáteis, servindo geralmente para testes de comunicação via rádio ou registros fotográficos da superfície terrestre. Diferente dos grandes satélites de comunicação, a maioria desses pequenos cubos não possui sistema de propulsão para correção de trajetória. Isso significa que eles vivem em contagem regressiva constante. Sem motores para ajustar a altitude, o sutil arrasto da atmosfera terrestre vai reduzindo sua velocidade. Com o tempo, o satélite sofre o chamado decaimento orbital, um mergulho em direção ao planeta que vai ser completamente incinerado pelo calor extremo da reentrada. Quando observamos atentamente o vídeo de Oleg, na órbita baixa, a gravidade é apenas um pouco mais fraca do que na superfície, mas o objeto não cai devido à sua velocidade incrível de 28 mil km por hora. O que vemos é um equilíbrio perfeito. A gravidade tenta puxar o satélite para baixo, enquanto a pseudo-força centrífuga gerada pela velocidade tenta lançá-lo em direção ao espaço profundo. Se essa velocidade diminuísse, ele cairia. Se aumentasse demais, ele escaparia para longe. Um detalhe que frequentemente engana quem assiste essas imagens é a aparente lentidão do objeto. No registro, o satélite parece flutuar calmamente, mas isso ocorre porque a própria estação espacial está viajando na mesma velocidade incrível. É o mesmo efeito de dois carros emparelhados em uma rodovia a 100 km por hora. Para os motoristas, os veículos parecem quase parados um em relação ao outro, apesar de que ambos estão em movimento rápido em relação ao asfalto. Outro registro visual impactante mostra o tanque externo do ônibus espacial Endeavour apenas 8 minutos depois do lançamento. Devido à baixa altitude e à falta de velocidade para manter uma órbita estável, esse enorme componente estava destinado a reentrar na atmosfera pouco tempo depois. A visão desse fragmento se afastando na imensidão reforça a percepção de como o espaço é vasto e, ao mesmo tempo, como as operações orbitais dependem de uma precisão matemática delicada para não transformar em tecnologia em lixo espacial. A perspectiva também muda quando observamos naves como a Dragon da SpaceX, logo após desacoplar da estação espacial. Para retornar à Terra, a espaçonave realiza manobras para desacelerar e perder altitude. De qualquer forma, essas imagens são realmente fenomenais, possíveis apenas pelo ângulo privilegiado de quem está no espaço. E todos esses registros é um show realmente completo de engenharia e ciência. Não existe exatamente um vazio lá em cima, apenas as órbitas que são afastadas demais e os satélites parecem muito distantes uns dos outros. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!